Bom, continuando então com a análise do código-fonte da tela NFE Detalhe, vamos visualizar agora como foi desenvolvido aí o controle dos dados do destinatário. Tá? Então eu tenho aqui a aba destinatário. Dentro desta aba eu tenho aqui um form, tá? Que no caso é o form destinatário. Ok? Eu não tenho nenhum botão, né, vinculado a este form, tá? Esses botões que vocês estão visualizando aqui, esses botões estão vinculados aqui ao form do dados NFE. Tá? Então vamos aqui analisar as propriedades desse form, as propriedades principais, né? No caso o atributo VO class name. Ele está definido aqui como com.t2tirp.nfe.java.nfe destinatário VO. Ok? Lembrando que essas classes, esses VOs, né, estão dentro aqui do pacote com.t2tirp.nfe.java. Tá? Neste pacote você vai encontrar aí todos os VOs que estão sendo utilizados aqui no módulo NFE. Então temos aqui o cabeçalho, cana fornecimento, cana VO, cupom fiscal, declaração, destinatário, deduções, safra, específico de armamento, específico combustível, específico medicamento, específico veículo, NFE detalhe, duplicata, emitente, fatura, importação, detalhe VO, local de entrega, local de retirada, número, referenciada VO e transporte. Tá? Nós definimos ali o VO class name daquele form destinatário como este aqui, ó, NFE destinatário VO. Tá? Cada VO desses que você está visualizando, ele representa aí uma tabela no banco de dados. Ok? Bom, então continuando aqui, nós podemos ver aí os objetos que estão, né, os atributos que estão dentro desse form, no caso CPF, razão social, nome fantasia, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, código IBGE, cidade, UF, inscrição estadual, telefone, e-mail e CRT. Tá? Lembrando que alguns desses atributos aqui, alguns desses campos são campos de informação obrigatória. Tá? Então, em algum desses atributos, algum desses campos, foi necessário marcar aqui o atributo requerido. Tá? Então, por exemplo, aqui o atributo CPF CNPJ, ele é um atributo que é requerido para que os dados do destinatário sejam salvos corretamente. Ok? Bom, vamos aqui no código-fonte da tela NFE detalhe. Tá? Nós já havíamos visto aí anteriormente. Nós definimos aqui o destinatário controller. Tá? Então nós criamos um objeto da classe destinatário NFE controller e aqui no construtor da tela NFE detalhe nós o instanciamos. Ok? E logo depois nós definimos o form controller do form destinatário como sendo o destinatário controller. Esta classe se encontra aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente, onde nós temos aqui a classe destinatário NFE controller. Bom, aqui no construtor desta classe nós definimos a ação do servidor, tá? No caso destinatário NFE action. Então aqui no pacote, no lado do servidor, tenho aqui o pacote com.t2tirp.nfe.servidor, eu tenho a classe destinatário NFE action. Tá? Nós podemos verificar aqui que no método getRequestName nós estamos definindo aqui o nome desta ação do servidor. Ok? Continuando aqui no controller, nós temos o método loadData. Quando que o método loadData é executado? Eu vou abrir aqui novamente a classe dados NFE controller. Aqui no construtor desta classe, como nós já vimos anteriormente, nós executamos aqui o seguinte, né? Se o ID da NFE cabeçalho for diferente de nulo, significa que o usuário está consultando uma NFE que já está cadastrada. Então o que nós vamos fazer? Definimos aqui o
o form dados NFE para o modo somente leitura e chamamos aqui o método reload. Esse método reload do form dados NFE vai chamar aqui o método loadData. Após completar todo o processo aqui do carregamento dos dados, ele vai executar aqui o método loadDataCompleted, tá? E ao executar esse método, nós estamos fazendo aqui o seguinte: nós definimos, tá, aqui o ID da NFE cabeçalho. Então aqui no NFE, no destinatário NFE controller, nós temos aqui o método setPK, tá? Onde nós estamos definindo o valor deste parâmetro, né, dessa string PK. Okay? Então nós definimos qual que é o ID da NFE cabeçalho, tá? E chamamos aqui o método reload do form destinatário. Então, ao chamar aqui o método reload do form destinatário, nós estaremos executando aqui na classe destinatário NFE controller o método loadData. Ok? Ao executar o método loadData, nós utilizamos aqui o método getData da classe clientUtils para solicitar uma requisição ao servidor. Tá? A requisição é o destinatário NFE Action. E qual ação que o servidor irá executar no momento? É a ação de load. Tá? E eu já mando aqui como parâmetro também o ID da NFE cabeçalho. Então aqui na classe destinatário NFE Action, né, no servidor, vai ser executado aqui o método executeCommand. Ele vai identificar a ação que está sendo solicitada no momento, verificou que é uma ação de load e vai executar o método load. Ao executar o método load, eu crio uma conexão com o banco de dados, crio aqui uma critéria, tá, da classe NFE destinatário VO e crio aqui uma restrição. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando os dados do NFE destinatário cujo ID do NFE cabeçalho é igual ao ID que nós passamos aí como parâmetro, né, que é aqui a string PK. Ok? Eu vou realizar essa consulta no banco e retornar os dados lá para o lado cliente, né, para o controller aqui do form destinatário. Ok? Bom, e dessa forma serão mostrados os dados do destinatário no form destinatário. Continuando aqui, eu tenho o método insertRecord, tá? Quando que esse método será executado? Bom, aqui voltando aqui no dados NFE controller, quando nós instanciamos esta classe, é verificado aqui se o ID do NFE cabeçalho é nulo. Se for diferente de nulo, nós já vimos aqui que ele vai carregar os dados. Agora, se for igual a nulo, o que vai acontecer? Nós iremos aqui, ó, setar o modo do form destinatário para o modo de insert. Tá? Então, ao clicar naquele botão lá de insert, aqui do form da tela NFE detalhe, esse form aqui vai ficar no modo de insert. E ele vai habilitar todos esses atributos, todos esses campos, para que o usuário informe os dados do destinatário. Ok? Quando o usuário, depois que o usuário informou os dados aqui da NFE e clicou no botão de save, tá? Lembrando que esse botão save ele não está vinculado a este form, ele está vinculado aqui ao form dados NFE. O que vai acontecer? Ao clicar no botão save e o formulário dados NFE está no modo de inserção, né, modo insert, ele vai executar aqui o método insertRecord da classe dados NFE controller. Tá? Ao executar esse método, nós realizamos aqui uma verificação. Nós chamamos aqui o método save do form destinatário. Tá? Lembrando que o form destinatário está no modo insert. Quando nós chamamos o método save, vai ser executado aqui, ó, no controller do destinatário o método insertRecord. Tá? E o que nós vamos fazer aqui? Nesse momento, nós não iremos realizar uma requisição para o servidor. Tá?
nós não vamos gravar os dados do destinatário no banco de dados por enquanto. Nós iremos gravar os dados do destinatário somente em memória. Então, eu vou retornar um VO response com um novo objeto, com os dados lá que o usuário informou do destinatário. Ok? Caso ocorra algum erro aqui ao executar o método insert records, esse método save aqui vai retornar para a gente falso. Tá? Então, caso ocorra algum erro ao salvar os dados do destinatário, vai retornar falso e eu vou retornar para o método que está sendo chamado aqui no momento um error response com a seguinte mensagem: erro ao salvar os dados do destinatário. Ok? Bom, o restante do procedimento aqui do insert records nós já vimos, né, do dados NFE controller. Nós vamos aqui apenas identificar onde nós estamos salvando os dados do destinatário, tá? Então, vocês podem ver que logo aqui abaixo é buscado lá o destinatário, né, o NFE destinatário VO, e nós buscamos os dados do destinatário que o usuário informou aqui no form destinatário, ok? Buscamos esses dados, setamos aqui o código do país, setamos o nome do país, tá? Já que esses dados não estão sendo informados aqui pelo usuário, esses dados estão sendo informados de forma estática. E logo depois nós enviamos aí como parâmetro lá para o método getData, né? Quando for inserido a nota fiscal eletrônica, nós estamos informando aí como parâmetro os dados do destinatário. Aí o destinatário vai ser salvo juntamente com a nota fiscal cabeçalho, como nós já vimos anteriormente, né? Então aqui no lado do servidor, nós temos aqui o dados NFE action, aqui no método insert, tá? Onde nós recebemos aqui os dados do destinatário como parâmetro que foi enviado lá pelo lado do cliente e salvamos esses dados aqui, tá? Primeiro nós setamos o NFE cabeçalho que está vinculado, tá? A qual destinatário a qual NFE este destinatário está vinculado, e logo depois realizamos aí a gravação dos dados no banco de dados, tá? Então, a gravação dos dados do destinatário não está sendo feito pelo destinatário NFE action, e sim aqui pelo dados NFE action, ok? Aqui no dados NFE action nós temos apenas o método load. Os métodos insert, update e delete estão retornando nulo, ok? Eles não estão sendo chamados em momento algum, tá? Então, voltando aqui no destinatário NFE controller, nós temos aqui também o método update record, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos ali no insert record, no update record nós também não estamos alterando nada no banco de dados por enquanto, ok? Então, quando é que esse método vai ser chamado? Bom, aqui no dados NFE controller tem um método aqui before edit data, tá? Quando que esse método é chamado? Então aqui na tela NFE detalhe nós temos aqui o botão de insert que está vinculado ao form dados NFE. Quando o usuário clicar neste botão, automaticamente será chamado o método before edit data, tá? E nós vamos buscar aqui o form destinatário e setar o modo deste form destinatário para o modo de edição, tá? Então nós vamos habilitar o form destinatário para edição. O usuário vai poder alterar os dados do destinatário, ok? Ele altera aqui o modo do destinatário, da entrega, retirada, transporte e fatura. E ao retornar verdadeiro aqui, né, ele automaticamente também muda o modo aqui, né, do form dados NFE para edição, ok? Bom, quando o usuário terminou de editar os dados, né, de alterar os dados, ele vai ter que clicar aqui no botão Save. Quando ele clicar no botão Save, que
que é um botão que está vinculado ao form dados NFE, ele vai executar aqui o método update record da classe dados NFE controller. Ok? Dessa forma, nós iremos chamar aqui o método save do form destinatário. Ao chamar o método save, nós estamos chamando aí, executando, né, o método update record aqui da classe destinatário NFE controller, tá? Ele simplesmente vai gravar esses dados na memória e não vai salvar nada no banco por enquanto, tá? No banco de dados. Nós realizamos aqui uma verificação. Se ocorrer tudo normal aqui na alteração dos dados, ele vai prosseguir com o código. Caso ocorra algum problema ao salvar os dados do destinatário, ele vai retornar aí, né, um error response, emitindo a mensagem erro ao salvar os dados do destinatário, ok? Caso não ocorra nenhum problema, então, nós aqui embaixo, da mesma forma que nós fizemos lá ao inserir uma NFE, nós buscamos os dados do destinatário que foram informados lá no form destinatário e passamos aqui como parâmetro o destinatário, né, aqui no método getData do dados NFE controller. Então aqui no dados NFE action lá no servidor, ele vai executar aqui o método update, tá? Nós recebemos aqui o destinatário como parâmetro, o parâmetro que foi enviado lá pelo lado do cliente, e logo aqui embaixo nós realizamos aí a alteração do destinatário desta NFE, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aí todo o código-fonte de controle dos dados do destinatário da NFE.